Os 12 condenados são 12 peças idênticas fadadas a ficarem juntas para sempre. E montá-las exige um planejamento preciso de zigue-zague e direção que vai surpreender você a cada passo. Antes da gente começar, vamos entender o objetivo, as peças e as regras deste trebelho. O trebelho tem 12 peças completamente idênticas, tá? Todas as peças são exatamente iguais. Cada uma delas tem 6 dentes de alturas e orientações variadas. Então, ele tem 6 espacinhos aqui, tá? Que têm orientações e alturas variadas. Porém, todas elas são exatamente iguais, tá? O objetivo é encaixar todas as 12 peças formando uma estrutura que parece um paralelepípedo, porém, quando a gente move cada uma das peças, todas as outras movem em conjunto, elas estão coordenadas ali. Não precisa fazer força para resolver este trebelho. Em nenhum sentido você vai precisar encaixar uma peça com força, tá? Ela tem uma certa flexibilidade porque ela é levemente vazada, mas essa flexibilidade tem um limite, né? Você não deve forçar ela de nenhuma maneira. Vamos então para as dicas deste trebelho. A primeira dica é sobre entender a diferença entre dentes rasos e dentes fundos. Como eu comentei na introdução, cada peça tem 6 dentes, 6 vãos. Cada um deles tem alturas diferentes. Se a gente observar bem, a gente vai ver que este daqui ele é um pouco mais raso, enquanto este daqui ele é bem mais fundo. A gente pode perceber este padrão em que esses dois dentes aqui neste espaço são os mais fundos, eles vão até lá em cima, enquanto estes dois das pontas são os mais rasos, tá? Eles param muito cedo. E estes dois aqui são um intermediário, eles são um pouco mais fundo, mas eles não chegam a ser tão fundo quanto esse. E eles têm a mesma altura, porém eles são invertidos. Então este daqui aponta para uma direção, enquanto este aponta para uma outra direção. Por conta dessa diferença de altura de cada vão, de cada dente, quando a gente junta um com o outro, eles vão criar movimentos que podem ser mais fundos ou mais rasos. Se a gente pegar duas peças aqui, se a gente encaixar dois espaços rasos, dois dentes rasos, a gente vai ver que o movimento é muito limitado, que ele não tem espaço para se movimentar, porque são dois dentes rasos encaixando um no outro. Se a gente encaixar agora um dente raso com um espaço bem mais fundo, a gente vai perceber que a amplitude do movimento é muito maior. Eu consigo movimentar as peças, uma em relação à outra, de uma maneira muito maior, tá? É muito maior essa amplitude de movimento. Se a gente usar dois espaços fundos, dois dentes fundos, essa amplitude é maior ainda. A gente consegue mover a peça muito mais uma em relação à outra, tá? No começo, quando a gente começar a encaixar essas peças, quanto maior a amplitude de movimento, mais fácil é da gente encaixar as próximas peças. Então evite criar movimentos muito curtos, com pouca amplitude, porque isso vai dificultar a resolução do seu trebelho. No começo, opte e foque em ter movimentos mais amplos, tá? Movimentos com amplitudes maiores. Isso vai facilitar a resolução do trebelho. A segunda dica envolve o padrão de zigue-zague dos dentes de cada peça. Os dentes, eles se alternam em zigue-zague, né? Para baixo, para cima e assim por diante, né? Então, esse aqui a gente tem abertura para baixo, a gente tem dois com abertura para cima, aí logo depois um com abertura para baixo, abertura para cima e abertura para baixo. A gente só tem uma única exceção desse zigue-zague, né? Que ele vem baixo, cima, baixo, que são essas duas peças aqui. Essas duas peças, elas são as únicas que a direção dos dentes estão na mesma direção, né? Ambos estão com a abertura para cima. Quando a gente segura assim, né? Se a gente segurar assim, ambos estão com a abertura para baixo. O que importa é que eles tenham a abertura no mesmo sentido. Essa é a única exceção aqui, né? Quando a gente for montando o nosso trebelho, você tem que tomar bastante cuidado para entender onde a posição desses dois dentes aqui, que seguem a mesma orientação, para eles não se alinharem de uma forma que fique impossível para você encaixar outra peça depois, tá? Isso daqui é o que mais vai
trazer dificuldades para você na hora de resolver este trebelho. Essa parte aqui, que a gente tem as duas peças apontando no mesmo sentido, é o que você mais tem que tomar cuidado na hora de resolver este trebelho, tá? Então planeje com bastante cuidado onde vai ficar a posição desses dentes que estão apontados, que têm as aberturas para o mesmo sentido. Dica número 3. Essa agora é uma dica um pouco mais direta, que é comece pelo meio, tá? Porque, como eu disse nas dicas anteriores, a amplitude do movimento no começo é muito relevante. Ela vai te ajudar a permitir encaixar as próximas peças. Então, se você tentar começar pela bordinha, vamos tentar fazer esse exemplo aqui, ó. Se eu tentar encaixar logo no começo pelas bordas, a gente tem uma amplitude muito reduzida, tá? A gente não consegue movimentar as peças muito bem em relação uma à outra. Elas travam aqui, ó. A gente não tem movimento. Isso vai fazer com que fique impossível de você encaixar todas as 12 peças aqui, tá? Se a gente começa pelas peças com maior amplitude, se a gente começa pelas peças do meio, essa amplitude aqui vai me dar muito mais liberdade para resolver o meu trebelho ao longo do tempo. Então, aqui, por exemplo, ó, se a gente começar pelo miolo, ó, na hora que eu levanto essa peça, ela já sai puxando todas as outras, tá vendo? Eu ganho uma amplitude de movimento em todas as peças. Então, a dica número 3 é: comece pelo miolo, comece pelas peças do meio e não pela borda. Dica número 4. Essa dica ela tem relação com a restrição do movimento. Como eu comentei na dica anterior, aproveitar dessa amplitude que a gente tem no começo é extremamente importante, tá? Porém, quanto mais peças você for encaixando na resolução desse trebelho, mais difícil vai ser a movimentação das peças. Elas vão perdendo amplitude. Mesmo a gente tendo peças fundas encaixadas com peças fundas, o fato da gente encaixar mais peças vai restringir cada vez mais os movimentos. Isso faz sentido porque quando a gente olha aqui, a gente encaixou no meio peças que têm bastante amplitude. Não é a amplitude máxima, porque a amplitude máxima está aqui, mas é uma amplitude bem grande. Porém, conforme eu for encaixando, se eu for encaixar a próxima peça, por exemplo, aqui, mesmo que eu encaixe uma peça com muita amplitude aqui, essa peça ainda é rasa. Então, ela vai fazer com que a amplitude seja reduzida, inevitavelmente, né? Então, se a gente tentar encaixar essa peça aqui, a gente vai perceber, ó, que a amplitude do movimento passa a ser restringida porque essa peça aqui não tem amplitude. Então, fazer esse encaixe vai travar. Isso vai ser natural ao longo da resolução deste trebelho. Você vai perdendo a amplitude de movimento conforme você vai encaixando as peças. Então, conforme você for encaixando, o seu planejamento deve incluir, você deve pensar na possibilidade de que as últimas peças sejam mais restritivas. Você vai ter encaixes mais difíceis nas últimas peças. Então tome bastante cuidado na hora que você for resolver esse trebelho e planeje isso para você não ficar travado. Dica número 5, a dica final. Essa dica ela é muito reveladora, mas eu não vou conseguir demonstrar ela exatamente agora de maneira bem perfeita. Eu vou encaixar as 4 primeiras peças para vocês entenderem como que essa dica é relevante na resolução deste trebelho, tá? Eu encaixei as 4 primeiras peças aqui de qualquer jeito, de uma forma que eu consiga simplesmente encaixar elas não necessariamente estão na posição correta, tá? Mas é importante a gente entender uma coisa. Nessa dica final aqui, o que eu quero passar para vocês é que todas as peças, geralmente, você vai encaixando na resolução deste trebelho, você vai encaixar as peças geralmente nesse sentido, né? Então você vai pegar, vai olhar onde as peças vão encaixar e vai tentar encaixá-las assim. Já nas 4 últimas peças, a gente vai ter uma questão de movimentação muito importante, que ela é muito diferente ao longo da resolução do trebelho. Ela é muito diferente das outras peças que a gente encaixou. Na hora que a gente for encaixar as 4 últimas peças, a gente não vai encaixá-las assim, porque como eu disse anteriormente, a cada peça que você encaixa, você restringe mais e mais o trebelho. A gente não vai ter, então, nas 4 últimas peças, amplitude e movimentação o suficiente para conseguir levantar uma peça na outra
e aí colocar as 4 peças finais. Essas peças, elas vão ser encaixadas de uma maneira completamente diferente, de um jeito que você não encaixou até agora, durante a resolução desse trebelho. E esse movimento é o charme final do trebelho. Você não vai forçar para encaixar de maneira convencional, você não deve forçar para fazer esse encaixe aqui neste sentido, tá? Esse é o charme final desse trebelho. As 4 últimas peças, elas vão ser encaixadas de baixo para cima, neste movimento aqui, tá? Esse movimento vertical e não neste movimento horizontal. Você vai olhar os dentes delas, vai fazer com que eles batam aqui, né? E aí você vai encaixar essa peça assim, ó, de baixo para cima, tá? Neste sentido aqui. Este movimento aqui é o movimento correto para a última peça, tá? Você vai encaixar ela então de baixo para cima e não assim. Chegamos então ao final das dicas do Trebelho, os 12 condenados. A partir de agora, as dicas que eu posso dar são relativas ao formato, ao jeito, ao modo de encaixe de cada uma das peças entre si. Então, eu vou fazer a resolução deste trebelho, passo a passo, lentamente, mostrando para vocês como cada peça vai encaixar em cada lugar, qual a posição de cada uma das peças, tomando bastante cuidado com os dentinhos das peças, e vou mostrando passo a passo. E aí vocês podem pausar o vídeo e tentar resolver a partir daquele ponto, caso vocês queiram. Mas antes, eu gostaria de deixar uma curiosidade para vocês. O nome original deste trebelho é Dirt Dozen, que é uma referência a um filme. Este filme, quando ele veio para o Brasil, ele foi traduzido como Os Doze Condenados. Então, o nome deste trebelho, ele tem relação com o nome do filme originalmente. Ele é uma homenagem à tradução deste nome quando veio para o Brasil. Mas ele também é um nome muito justo para este trebelho, porque a gente vai ter a ideia aqui de condenar essas 12 peças em uma prisão. A gente vai prender elas umas nas outras e elas estarão condenadas a se ficarem juntas ali durante a sua sentença, né? Ela vai formar como uma jaulinha e todas elas vão estar presas umas nas outras. Para este trebelho também, você vai precisar usar constantemente as duas mãos para poder segurar, fazer a amplitude das peças e tudo mais. Então, um desafio extra que eu também vou deixar aqui para vocês é para vocês tentarem montar e remontar, desmontar, remontar os 12 condenados com apenas uma mão. Esse vai ser o desafio extra. Será que você consegue montar os 12 condenados usando apenas uma mão, apoiando na mesa, fazendo uso da gravidade e conseguir condenar as 12 peças juntas com uma única mão? Vamos então para a resolução deste trebelho. Como as 12 peças são iguais, não tem diferença qual peça que eu vou começar. Eu vou começar com qualquer uma das peças, afinal todas elas são exatamente iguais. Além disso, para este trebelho, o primeiro encaixe não é muito relevante. Você pode encaixar ele de qualquer forma, porque você vai, a partir do primeiro encaixe, determinar o encaixe das próximas, tá? Então, para começar, a gente vai encaixar começando pelo meio, como eu disse em uma das dicas anteriores, né? Então, eu vou simplesmente encaixar uma peça na outra no meio. A gente vai considerar o meio essas duas peças centrais aqui, né? Se a gente tem 6 peças, então essas duas das pontas, essas daqui das pontas um pouquinho mais para dentro, e aí a gente vai ter as duas peças do meio. Então, a gente vai encaixar nessas duas aqui, nessas duas aqui. E aí, tanto faz o lado que eu vou encaixar, desde que eu encaixe um dente no outro, fazendo esse encaixe bem certinho. Passando para a terceira peça, agora sim é importante aonde a gente vai colocar. E aí é importante a orientação dessa peça aqui, tá? Se a gente vai colocar assim ou assim. Para este caso aqui, é importante a gente lembrar que as peças elas têm um zigue-zague, com exceção dessas duas. Essas duas são as únicas que têm a direção no mesmo sentido, né? A abertura no mesmo sentido. Mas você deve reparar que essa abertura aqui, ela tá mais para a ponta. Ela não tá no meio aqui bem certinho, né? Ela tá na ponta, em uma das pontas. Se a gente segura assim na ponta esquerda, se a gente segura assim na ponta direita. Mas, independente de qualquer coisa, ela está na ponta e não no meio. Então, se eu encaixar essa peça aqui com essas
com as extremidades apontando para cima, que é o mesmo sentido que a peça que já está encaixada aqui, né? Se eu encaixar assim, no caso eu teria que encaixar assim, né? Então, se eu encaixar essa peça assim, a gente vai fazer com que a abertura das peças esteja para cima, elas estão do mesmo sentido, né? Elas não formaram um zigue-zague. Isso vai fazer com que seja obrigatório que as peças que fazem o zigue-zague, elas estejam aqui. Então a gente precisaria necessariamente encaixar as peças que não fazem o zigue-zague, né? No caso, as peças que têm abertura no mesmo sentido, a gente precisaria encaixá-las assim. Só que na hora que eu encaixo assim, vamos pôr ela aqui na mesa para vocês entenderem, ó, ela não está sincronizada. Tá vendo? Que a gente tem uma abertura para cá que nunca vai encaixar em nada, ó. Ela vai ficar vazia, assim como a gente tem uma abertura para cá que também nunca vai encaixar em nada. Também vai ficar vazio esse espaço, tá? Então a gente não pode encaixar esta peça, a próxima peça, né? Essa peça aqui, sincronizando os dois dentes aqui. A gente tem que fazer com que essas aberturas fiquem em zigue-zague para poder respeitar e planejar a próxima peça, né? Então, no caso, a gente vai inverter ela, vai colocá-la de cabeça para baixo e aí a gente vai encaixá-la aqui. Mas se eu encaixá-la assim, não tá dando certo, né? Então eu vou girar ela nesse sentido e aí sim eu encaixo ela aqui. Então, ó, olhando com cuidado, a gente vai então ter a primeira peça nesta posição, ó. Então, novamente, olhando com cuidado, a gente vai ter a primeira peça nesta posição, ó. Perceba, ó, os dois dentes apontando para cima, o zigue-zague está aqui para o meu lado esquerdo, tá? E a gente vai encaixar nas duas peças, nos dois dentes centrais, duas novas peças. Nesses centrais, eles estão encaixados também no central dessas duas peças. E aqui, essas duas peças, ó, elas não estão alinhadas, tá? Elas estão fazendo zigue-zague, porque quando eu for encaixar as peças da ponta, lá no final, esse zigue-zague precisa acontecer. Ele não pode estar sincronizado aqui, porque senão eu não teria formas de encaixar essa última peça. Passando para a quarta peça, então, novamente, todas elas são iguais, então tanto faz qual eu vou encaixar. O importante agora é a orientação. Vamos encaixar a peça aqui, né? Neste último espaço que ainda representa o meio dessas duas peças aqui, né? Tanto dessa quanto dessa. Esse meio aqui a gente vai terminar de preencher. A gente começar preenchendo o miolo. Bom, para eu encaixar essa peça, eu vou aumentar a amplitude dela, né? Para eu conseguir, por fim, encaixar a peça nesse sentido. Aqui, novamente, é muito importante a gente tomar cuidado com a orientação dessa peça aqui, para a gente não sincronizar os dentinhos delas aqui, tá? As aberturas não podem estar no mesmo sentido, pela mesma razão do encaixe da terceira peça. As aberturas no mesmo sentido não podem estar no meio, ela tem que estar na ponta. Então, eu não vou encaixá-la assim, eu vou encaixar ela assim. Aí só preciso agora ver qual que é o lado da abertura que corresponde com a abertura que eu tenho aqui. Então a gente pode olhar que aqui está para baixo e aqui está para cima, né? O fechamento, né? Ou ao contrário, né? A abertura está para cima e a abertura aqui está para baixo. Então segurando aqui, abertura para cima aqui, abertura para baixo aqui. Então eu tenho que encaixar ela assim mesmo, ó. Abertura para baixo, abertura para cima, mas também poderia ser encaixada assim, né? Assim ela não ia dar certo. Então, vou girar, encaixar ela nesse sentido. Aqui, ó, vou encaixar por esse ângulo aqui, ó, para vocês verem a peça sendo colocada, ó. Agora sim, a gente tem as 4 primeiras peças feitas. Esse é o início. O miolo dos 12 condenados tá aqui. Elas vão ser encaixadas nesse sentido. A partir de agora, da quinta peça que a gente vai encaixar, a gente vai continuar seguindo com a mesma lógica de tentar prever aonde o alinhamento dos dentes vai acontecer e prever se isso é possível ou não. Então a gente vai olhar agora, ó, a próxima peça a gente pode encaixar aqui, 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 tanto faz, né? Essas peças, 4 próximas peças, elas estão na mesma posição relativamente falando, né? Se eu segurar assim, eu girar, eu vou estar falando de encaixar as próximas peças
exatamente nessa posição aqui. Então, relativamente falando, é a mesma posição, tanto faz, só importa a ordem que você vai encaixar a posição desta peça aqui, a quinta peça. Então, vamos lá, vamos segurar ela aqui e vamos olhar a amplitude, ó, vamos aumentar ela para a gente ver o que a gente precisa encaixar, ó. Essa peça que a gente vai encaixar aqui, ó, perceba que a amplitude dela é bem grande, ó. Eu consigo encaixar essa peça tranquilamente aqui, tá? E a gente vai ter que respeitar, então, que a abertura dessa tá para baixo, enquanto a abertura dessa tá para cima, tá? Então, na hora que eu for encaixar, ó, abertura para baixo aqui, abertura para cima aqui. Eu vou segurar minha peça, sei lá, vamos olhar essa posição aqui e vamos ver. Isso aqui encaixa? Encaixa, porque essa aqui tem abertura para cima, enquanto essa tem abertura para baixo. Então, ela encaixaria aqui tranquilamente. Porém, na hora que eu encaixar essa peça aqui, eu estou gerando aquele alinhamento dos dentes? Não, eu não estou gerando. Então, eu ainda tenho o zigue-zague, tá? Então, quando eu colocar essa peça aqui, ó, vamos lá, colocar ela aqui, na hora que eu fechar, eu continuo tendo o zigue-zague, tá? Isso daqui é muito relevante, porque essa peça, ela pode ser encaixada assim, como ela poderia ser encaixada ao contrário. Porque como eu comentei, relativamente falando, é como se ela estivesse na mesma posição, né? A gente está encaixando aqui ainda no miolo, na segunda etapa do miolo, né? Não é mais o miolo central, é o miolo um pouquinho mais para fora, a segunda camada do miolo. Relativamente falando, então, ela tem o mesmo efeito que ela teria aqui. Só que eu tenho que tomar cuidado, então, na direção que eu vou encaixar essa peça para perceber o seguinte. Se eu não fiz o zigue-zague aqui, tá? Então eu não tenho o zigue-zague, aliás, perdão, eu fiz o zigue-zague aqui, né? Para baixo, para cima, para baixo. Então, como eu fiz o zigue-zague aqui, obrigatoriamente, a peça que eu for encaixar aqui não pode fazer o zigue-zague. Eu preciso fazer com que ela se alinhe aqui. Por quê? Eu já estou planejando o final do TB, o final da resolução, em que eu preciso ter duas peças alinhadas. Eu preciso que essas duas peças estejam alinhadas. Então, se eu não alinhei aqui, obrigatoriamente eu vou ter que alinhar aqui. Que olha só, vamos entender isso. Aqui não está alinhado, certo? Baixo, cima, baixo. Se eu fosse colocar essa peça agora na última camada, eu necessariamente teria que colocá-la assim, porque aí eu consigo fazer o encaixe, ó. Aí ela encaixaria. Esse daqui com essa aqui, esse aqui com essa aqui, esse aqui com essa aqui. Este encaixe aconteceria. Então, se eu necessariamente preciso encaixar ela assim, então significa que essa peça aqui precisa estar alinhada aqui, ó. Porque tá vendo que a abertura dessa é para cima e a próxima abertura também é para cima. Ou seja, essa peça aqui, a próxima que a gente vai colocar aqui, precisa respeitar este alinhamento. Então, vamos lá, vamos encaixar então a próxima peça aqui, tá? Segurando aqui, ó, para vocês verem onde eu estou encaixando aqui. Ela precisa estar alinhada. Então, eu preciso necessariamente encaixar essa peça aqui. Só que ela pode ser encaixada assim ou assim, né? Tanto faz. Vamos só ver então qual é a forma como ela vai se encaixar aqui. Então vamos lá, olhando aqui, abrindo bem, né? Aumentando a amplitude, a gente vai encaixar aqui nestes dois espaços, em que a gente tem uma abertura para baixo e uma abertura para cima. Então, necessariamente, a gente precisa encaixar alinhando esse dente aqui e respeitar aqui as aberturas, né? Então, se essa abertura está para baixo, a gente precisa encaixar uma peça com abertura para cima. Então, ela vai vir nesta posição. A gente vai alinhar aqui, encaixar ela aqui, bem alinhadinha. E agora sim, ó, a gente tem a próxima peça, a sexta peça já foi colocada aqui nos 12 condenados. E a gente tem então o alinhamento destes dois dentes para a camada final acontecer corretamente, ó. Ela está bem alinhadinha aqui, certo? E a gente olha aqui desse lado, o alinhamento também aconteceu naturalmente, né? Então vamos lá, vamos então continuar com a resolução para a próxima peça. A gente já encaixou 6 peças, vamos encaixar a sétima peça. Pegando qualquer uma, a gente vai encaixar agora as peças nesses dois espaços que a gente tem aqui, né? Porque a gente já encaixou 4 peças assim, então vamos encaixar 4 peças assim. Aqui a gente não tem muitas opções, porque
necessariamente o alinhamento da peça tá aqui, ó, tá vendo? Ela não tem o zigue-zague desse lado. Vamos segurar ela aqui, ó, mais de pertinho para vocês verem. Essas duas peças têm a abertura as duas para cima. Então, necessariamente, eu vou ter que encaixar essas duas peças aqui, né? Então, elas vão ser encaixadas aqui, respeitando essa ocupação que ela teve. Para encaixar, eu vou levantar essa peça para aumentar a amplitude dela. E agora sim, eu encaixo essa peça aqui, a sétima peça, na posição dela. E aí tá bem encaixadinho, tá vendo? A gente já tem, então, 7 peças encaixadas aqui. 7 peças já estão condenadas. Vamos encaixar, então, a oitava peça. Eu vou encaixar aqui, para a gente ter esse conjunto de 4 peças nesse sentido e 4 peças nesse sentido. Para encaixar aqui, a mesma lógica da peça anterior, a gente vai respeitar o alinhamento das peças aqui, se a gente olhar de pertinho. Vamos ver que as aberturas estão as duas para cima aqui. Então, a gente vai respeitar isso. Então, eu vou necessariamente encaixar aqui. Eu não tenho outras opções, né? Eu preciso encaixar ela assim. Então, novamente, eu vou levantar ela aqui, para a gente ganhar amplitude, ó, para a gente ganhar espaço, para eu poder encaixar essa peça. Ó, segurar assim, ó. Vocês verem eu encaixando essa peça aqui tranquilamente, ó. Eu já solto. E ela já está na posição final dela. Então, a gente já tem 2/3 do trebelho resolvido, né? A gente já tem 8 peças condenadas aqui na sua prisão. Vamos encaixar então as 4 últimas peças. Como eu comentei, as 4 últimas peças têm um encaixe diferente. Essa é o charme final deste trebelho, né? Se você tentar encaixar as peças assim, a primeira pode ser até que você consiga encaixar. Então, vamos só olhar novamente, ó. Reparar bem no alinhamento, ó, as duas peças com abertura estão para cima aqui. Então, necessariamente, eu vou encaixar essa peça assim, né? Porque eu tenho que respeitar as aberturas iguais. Se eu tentar encaixar ela levantando aqui assim, a primeira até pode ser que você consiga encaixar. Se você rotacionar um pouco ela aqui e fizer esses movimentos aqui, você até vai conseguir encaixar a primeira. Mas da segunda, a terceira e a quarta, você nunca vai conseguir encaixar desse jeito. Então, a solução aqui é aquela solução final, o charme final deste trebelho. Eu vou colocar ele nessa posição aqui, ó. Coloquei aqui numa posição que vocês podem ver melhor, ó. Eu puxei o máximo possível as peças nas direções opostas delas, né? Então a abertura dessa daqui está para esse lado, então eu puxo ela o mais oposto possível. E o mesmo faço com as outras peças. E agora, ó, eu tenho elas bem espaçadas entre si, e agora eu vou conseguir encaixar essa peça aqui, respeitando o alinhamento das aberturas iguais, assim, ó, nesse sentido, olha só. Tá vendo que aqui eu tenho o espaço perfeito para fazer esse encaixe, ó. Eu nunca ia conseguir encaixar ela assim. Na primeira peça, talvez, mas da segunda em diante eu já não conseguiria. Então eu encaixo ela assim, ó. E aí eu posso simplesmente fechar ela. E aí a gente já tem mais uma peça colocada nos 12 condenados. Mais uma peça já está condenada. Vamos fazer então as próximas. Aqui você vai seguir a mesma lógica, tá? Você vai encaixar as próximas 3 peças do mesmo jeito. Você pode encaixar aqui, aqui ou aqui, tanto faz, né? Eu vou encaixar aqui para a gente manter aquela simetria que a gente começou no começo, né? De encaixar uma peça e depois a gente encaixa a outra simetricamente. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou levantar o meu trebelho e vou puxar as peças nos sentidos que mais abrem elas, ó. Então, puxei bem, tá? Tomar cuidado para a peça de baixo, ó, aquela que a gente já encaixou, para ela não sair do lugar dela, tá? Então, puxei bem, agora respeitando o alinhamento aqui, vou encaixar essa peça aqui por cima, ó. E a gente tem esse encaixe aqui bem tranquilo, ó. E a gente fecha ela e mais uma peça já está no conjunto. A gente já tem uma prévia da movimentação que ela faz, ó. Vamos encaixar as duas últimas, então. A mesma coisa, mas agora a gente tem mais peças, né? A gente vai ter que alinhar as 6 peças.
Mas é a mesma lógica, ó. A gente vai puxar e empurrar as peças nos sentidos opostos às aberturas delas, ó. Fazer essa movimentação aqui, encontrar aonde está a peça que está com a abertura para o mesmo sentido, que no caso são essas duas aqui, ó. E a gente vai encaixar ela respeitando essa abertura aqui. A gente pode ir encaixando bem tranquilamente. A gente já consegue encaixar todas as peças aqui no trebelho. Só ajeitando ela aqui, ó. E pronto. Encaixadinho. Então a gente já tem 11 peças encaixadas. Já tem uma prévia da movimentação e agora vamos passar para a última peça. A mesma coisa, segurar ela aqui nesse sentido, puxar as peças nos sentidos opostos às aberturas delas, encontrar onde está a abertura que não faz o zigue-zague, que está aqui, e encaixar respeitando isso. Então, vou encaixar assim aqui. Vamos fazer o encaixe aqui. A gente pode ir encaixando aos pouquinhos, ó. Bem tranquilamente. E tá aqui, a última peça encaixada. Então agora a gente tem já as 12 peças encaixadas, as 12 peças condenadas a estarem juntas aqui. E a gente tem esse movimento muito legal, muito interessante de ver, em que você levanta uma e todas elas se mexem junto, né? Elas estão interligadas entre si. Isso é bem legal de ver. Então agora a gente já tem o nosso trebelho completamente resolvido. Para você desmontar ele, você vai fazer o caminho contrário, né? Então você puxa a peça da ponta, vai empurrando até você conseguir remover completamente a peça, né? E aí você vai fazer isso para todas as peças. Começa também removendo as peças das bordas, né, as 4 bordas, e depois vai tirando, adentrando, né? Então, primeira camada, depois a segunda camada, e aí, por fim, o miolo. E aí você consegue desmontar ele completamente. Bom, mas agora que a gente já tem as 12 peças completamente encaixadas, você já pode dizer trebelho resolvido.